Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Trazendo pra vocês aqui mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou estar falando aqui um pouco sobre essa questão do Felipe Coutinho com o Vasco. Ele acabou pedindo rescisão logo após o jogo contra o Volta Redonda e a gente vai estar comentando aqui um pouco. Antes de tudo, eu já peço aí pra você que você se inscreva no canal, deixe seu like, ajude aí a gente compartilhando o vídeo para que a gente venha alcançar mais gente e esse vídeo venha chegar em mais pessoas, tá bom? Felipe Coutinho é não um ídolo do Vasco, né? Porque ele acabou não conquistando nenhum título pelo time, mas é um jogador identificado com o clube, pois é um jogador que deu certo na Europa e que levava o nome do Vasco para onde ele ia, né? E isso fazia o torcedor, obviamente, ter um carinho especial por ele. E toda a volta dele, depois dele voltar para o Vasco, mesmo em crise, mas acabou que em campo não correspondeu às expectativas. Eu tô aqui com os números. O Coutinho ele fez nesse retorno, nessa volta para o Vasco, né? Ele acabou fazendo 80 jogos, 17 gols e 7 assistências, né? São números bem discretos, né? Ainda mais do que se espera de um meia, da qualidade do Coutinho, né? Que não estava tão velho quando chegou, se eu não me engano, ele chegou ao Vasco com 31 para 32 anos. Jogador experiente, com rodagem na Europa e que tinha tudo para agregar tecnicamente ao Vasco. Em certos momentos da temporada passada ele até conseguiu, mas o comum foi a gente ver ele bem discreto, né? Algumas coisas tiradas do Coutinho foram muito boas. Teve uma fase ali onde ele estava jogando mais como um facilitador, né, do que um definidor de jogadas. Aquele cara que dá o último passe, o que chuta de fora da área. Não foi assim a melhor fase do Coutinho, né? Foi ele facilitando a bola. Teve uma grande atuação, por exemplo, contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado. Sem fazer gol, sem dar assistência, mas apenas sendo esse cara de ligação. E acabou que essa fase foi breve, logo depois voltou ele a ser discreto na reta final do Campeonato Brasileiro, na reta final da Copa do Brasil. Quando o Vasco mais precisou do Coutinho, o Coutinho não estava lá, né? E acabou contando com individualidades do Andrés Gomes, do Ryan, um gol no último minuto do Verratti, o crescimento do Thiago Mendes, do Cauã Barros. O crescimento do Thiago Mendes também, que foi algo que mudou um pouco das características do Coutinho, porque o Thiago Mendes veio justamente para ser esse cara da saída de bola que facilitava a ligação da defesa com o ataque, e o Coutinho acabou tendo que ficar mais no meio para definir as jogadas. E aí o Coutinho não conseguiu render. Se esperava muito dele que agora com o time mais ajustado ele conseguiria render e não foi assim. E não tem sido assim esse ano. A gente viu as atuações dele. A gota d'água foi essas últimas substituições dele. Contra o Bahia, se eu não me engano, ele saiu rindo para a torcida. E agora contra o Volta Redonda, nas quartas de final do Carioca, ele foi substituído no intervalo e não voltou. Então, creio que isso mexeu muito com o psicológico dele. Sinceramente, não dá para entender como um jogador que foi tão abraçado e apoiado pela torcida, no momento assim de instabilidade, onde a torcida cobra mais dele, porque agora a torcida entende que ele tem um time melhor para jogar, ele simplesmente sucumbe. Coutinho ele é visto como uma liderança técnica e experiente dentro do elenco. A gente sabe o quanto o Diniz tentou blindar o Coutinho, mesmo em momentos onde Coutinho merecia ser reserva, por exemplo, agora, em números não, mas em atuação a gente vê claramente que o Rojas tem jogado melhor do que o Coutinho, o time tem melhorado com o Rojas em campo. E o Diniz, mesmo assim, ele banca o Rojas, deixa o Coutinho jogar, porque ele confia no potencial do Coutinho. O Diniz tem muito essa característica de recuperar jogadores. Só que o Coutinho, ele simplesmente não consegue, ele às vezes vive de lampejos dentro do próprio jogo, dentro do Vasco, dentro dos jogos, e acaba não correspondendo às expectativas. Minha opinião pessoal era que o Coutinho tinha que mostrar mais. Eu não acho que a passagem dele foi uma porcaria completa pelo Vasco, eu acho que ele ajudou bastante. Principalmente naquela fase onde o Vasco ganhou muitos jogos, se eu não me engano, 4 jogos seguidos, ficou 12 jogos com uma derrota apenas e poucos empates e várias vitórias. Só que
ele, com o crescimento do time, ele foi abaixando o seu nível, né? Talvez seja porque ele tinha um lapso de qualidade e aquilo parecia no time ser fundamental, e quando surgiram outras pessoas para ajudar, esse lapso de qualidade dele não veio. Então foi uma passagem, não vou dizer que foi ruim, mas sim decepcionante pelo Vasco. A gente esperava muito mais dele. Muita gente achou que ele ia chegar sendo o melhor jogador do Brasil, por todo o histórico, até por qualidade. Ele foi um dos melhores jogadores aí da seleção nos últimos ciclos, principalmente com o Tite. Brilhou no Liverpool, jogou relativamente bem no Barcelona, jogou relativamente bem no Bayern. E a torcida esperava bastante dele e ele acabou não correspondendo, né? Mas, de qualquer forma, o jeito que ele sai é completamente vergonhoso para ele, porque é uma torcida que o acolheu, que, se eu não me engano, acho que a apresentação do Coutinho foi num dia muito chuvoso também, e a torcida foi lá, compareceu para receber ele, e ele sai dessa forma agora, após uma instabilidade. Agora que o time estava melhorando e ele decide sair, não deve ter aceitado legal essa ideia do time estar jogando melhor sem ele, mas é, essa decisão cabe a ele, né? Só ele sabe o que ele passa na família dele, só ele sabe o que ele passa em casa, as mensagens que ele recebe dos torcedores. Isso aí a gente não pode dizer nada, só se ele vier a público falar. Mas se for realmente essa questão dele não estar conseguindo lidar com o time jogando melhor com ele, aliás, o time está jogando melhor sem ele, de um jogador com menos qualidade está fazendo o time melhorar, e ele não querer sair, ele achar que ele tem que ser titular, aí é realmente vergonhoso pro Coutinho, porque ele sai de um time onde ele, se qualquer título que ele levantasse com o Vasco, iria colocar ele no status de ídolo, mas ele decidiu sair. Até agora não tem nada confirmado, né? Pelo menos até o momento da gravação do vídeo. Mas a gente acredita que esse pedido aí deve ser ouvido, ainda mais pela recepção da torcida com esse pedido de rescisão. Muitos têm se posicionado contra ele, né? Eu até vi um texto de outras pessoas que estão a favor, como o do Alan Estagiário, mas o Coutinho, ele estava devendo ao Vasco, estava devendo desempenho e compensava isso com suas atitudes, né? E agora que suas atitudes estão sendo ruins para o Vasco, ele decidiu sair. Eu acho que o Vasco é um time que tem potencial, precisa se livrar do Diniz, isso é muito importante. Conseguir um treinador que possa extrair o melhor desse elenco, porque parece que o Diniz não consegue fazer isso mais. Tem um bom time, está reforçando seu banco, veio contratações boas, o Spinelli, o Brenner, o Inestrosa. Tem que ir adiante e seguir o seu caminho, o Vasco está no caminho certo. Tem um dos times mais sólidos assim do Brasil, só que precisa resolver essas questões, né? Enquanto não resolver, pode ter certeza que o time do Vasco não vai pra frente, igual não está indo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência, valeu e fui!